Bom, eu sou o ex-aluno, agora engenheiro Leonardo Otávio, e eu vim apresentar o trabalho relacionado com a determinação da difusividade em sistemas orgânicos contendo beta-caroteno. Eu fui aluno do Instituto de Química junto da Faculdade de Tecnologia e minha orientadora foi a professora doutora Simone Monteiro. Falando um pouquinho sobre dinâmica molecular, o que é, nada mais é quando a gente utiliza as equações da energia hamiltoniana com as leis de Newton para poder fazer a simulação computacional de um sistema químico. Então, vou introduzir meus átomos, minhas moléculas, vou resolver as equações de Newton para esse sistema, a equação da energia hamiltoniana, e com isso eu vou conseguir calcular as posições relativas entre cada molécula, entre cada grupo. Também consigo estudar e predizer comportamentos, como comportamento difusivo, comportamento de densidade, comportamento térmico. E mais importante, que é o que a gente vai fazer nesse trabalho, é a análise molecular de fenômenos, focada na análise de comportamento difusivo. Na metodologia, primeiro nós temos o sistema composto, que é um sistema de beta-caroteno, acetonitrila, metanol e THF, sendo que acetonitrila, metanol e THF é um sistema orgânico utilizado na composição da fase móvel da nossa equipe de pesquisa do laboratório, onde a gente costuma separar o beta-caroteno. Então a ideia desse trabalho seria entender como é que essa composição de fase móvel, que é a mais ideal para a separação do beta-caroteno, ela se comporta a nível molecular mesmo. A geração das moléculas foram todas feitas no software Avogadro e depois elas foram levadas para o site LigParGen para poder gerar bases de dados que serão utilizadas nas rotinas de simulação. E o software utilizado para a simulação foi o GROMACS, e no GROMACS foi realizada a minimização, depois foi feita uma simulação ANVT, que é o número de mols, volume e temperatura constante, posteriormente uma simulação do tipo NPT, que é o número de mols, pressão e temperatura constante, todas a 30 graus Celsius. Foi feita a paralelização de cálculos e a análise pós-corrida de densidade e difusividade, e RDE. Dos nossos resultados, a primeira coisa que temos que ter em mente é calcular algum parâmetro que possa me entender se o meu sistema ele foi bem feito, se ele está correspondendo com a realidade, se meus sistemas eles têm alguma correlação química entre si. E a gente sempre utiliza a densidade. Nesse caso, para o sistema com 200 moléculas, nós temos a densidade 771, e essa densidade ela se mantém muito próxima conforme eu aumento meu número de moléculas de solvente, né? Considerando que sempre eu mantive apenas uma molécula de beta-caroteno. Com isso eu consegui fazer minhas curvas de difusividade, e que é possível perceber que no começo da simulação, em até mais ou menos 50 picosegundos, eu tenho que meu sistema, todos os meus sistemas se comportam mais ou menos da mesma forma. E conforme o tempo vai passando, essas curvas vão divergindo, o que significa que as moléculas já tiveram tempo para poder se difundir pelo sistema, e agora esse cálculo ele passa a ser apenas uma questão arbitrária, ele não tem mais sentido, não tem mais interpretação física dele. Conseguimos prever a difusividade desses sistemas e conseguimos entender também que ela aumenta conforme eu vou aumentando o número de moléculas de solvente. Isso também faz sentido, porque a solubilidade do meu beta-caroteno é muito baixa nesse sistema. Então, conforme eu aumento a quantidade de moléculas nele, né, moléculas de solvente, eu estou chegando mais perto da solubilidade original do meu beta-caroteno e também facilitando com que ele possa atravessar o sistema, né, com que ele possa se difundir. A gente também consegue, por isso mesmo a gente analisando que o aumento do tamanho do sistema, né, por exemplo, eu aumentei de 200 para 400, eu dobrei o meu tamanho do sistema, mas a minha densidade ela não dobrou, ela aumentou menos da metade. Ela aumentou menos que o dobro. E também, quando eu analiso os outros sistemas, esse comportamento se mantém. Ou seja, quando eu levar para o infinito, esse cálculo da densidade ele vai tender ao que eu consigo, provavelmente ao que eu consigo observar no laboratório, em um cálculo que pode ser feito no laboratório através de um experimento. Com isso, a gente consegue concluir que a partir da densidade analisada do nosso sistema, eles possuem coesão química entre si, eu consigo comparar esses sistemas, a gente conseguiu calcular a difusividade e ela também possui impacto com o tamanho do sistema, né? Lembrando que quanto maior o sistema, menor é o incremento na difusividade. Ou seja, mais próximo do valor real, eu consigo chegar na difusividade conforme eu aumento o meu sistema. Foi essa a minha pesquisa, espero que tenham gostado.